relação à ventilação mecânica, será utilizado o protocolo de ventilação mecânica protetora, clássico da síndrome do desconforto respiratório, porém com algumas particularidades pertinentes à síndrome do desconforto respiratório secundário ao Covid-19. Modo, nós preconizamos o modo volume controlado. Apesar dos estudos mostrarem que não há diferença em termos de mortalidade, usar volume controlado ou pressão controlada, nesses pacientes, na síndrome do desconforto respiratório agudo associado ao Covid, a complacência pulmonar não é tão comprometida em outras etiologias, em SARAs de outras etiologias. Então, a utilização de pressão controlada pode acarretar a liberação de volumes correntes muito altos, muito acima do indicado. Então, nós vamos ventilar os pacientes em volume controlado, com volume corrente inicial de 6 ml por quilo de peso corporal predito, não de peso real. O peso corporal predito é calculado de acordo com uma fórmula que está embaixo. E nós vamos iniciar com 6 ml por quilo de peso predito. 6 ml por quilo de peso predito deve levar a hipoventilação e aumento dos níveis de PCO2, é chamada hipercapnia permissiva, que será tolerada. O volume corrente pode ser aumentado para 7 até 8 ml por quilo em caso de efeitos colaterais indesejáveis intratáveis, no caso, a sincronia do paciente com o ventilador, mesmo em uso de sedação profunda, e acidose respiratória grave, acidose grave, pH abaixo de 7,15. pH de 7,20, 7,25 será tolerado, faz parte do protocolo de hipercapnia permissiva. A pressão de platô, limitada em 30, a driving pressure, que se refere à pressão de platô menos a PIP, limitada em 15, uma frequência respiratória entre 18 a 25, alguns grupos toleram até 35, às vezes é necessário subir mais a frequência para controlar a acidose respiratória. Felizmente, esses pacientes, como eu disse, cursam com complacências pulmonares melhores em relação às SARAs de outras etiologias e cursam com resposta boa à pressão respiratória final positiva, PIP. Então, possivelmente não será necessário PIPs muito elevados. São descritos PIPs de 10 a 12 e até menos na condução desses pacientes. Nós vamos iniciar com um PIP de 10 e em seguida vamos titular para mais ou para menos, de acordo com os resultados das gasometrias. O alvo é uma saturação de 93% a 96%. Não muito menos do que 93%, como é aceito em SARAs de outras etiologias, e nem acima de 96%, porque se a gente quiser 98%, 99% de saturação, nós vamos ter que lançar mão de FO2 altas, que são lesivas ao pulmão. Realizar a gasometria dentro de 30 a 60 minutos da instalação da ventilação mecânica e ajustar a posteriori. Pacientes com síndrome do desconforto moderada, PO2 e FO2 menor que 200 ou grave, PO2 e FO2 menor do que 100, podem precisar de níveis de PIP mais elevados. Haverá um tutorial com uma tabela para facilitar o ajuste do PIP. Tutorial a ser lançado na sequência. Manobras de recrutamento alveolar não estão a priori indicadas. Em relação à posição prona, é nível A de evidência que a ventilação prona melhora a morbimortalidade de pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo grave, caracterizadas por PO2 e FO2 menor ou igual a 100. Nesses casos, é preconizada a posição prona, a ventilação em posição prona, por 12 a 16 horas por dia. Não é um procedimento simples, é um procedimento que exige várias pessoas. O processo de pronagem envolve, no mínimo, 5 pessoas. O paciente tem um maior risco de extubação na ventilação em posição prona em relação à posição supina. Então, em todos os casos em que houver uma indicação de posição prona, o caso será discutido em loco pela equipe de ventilação mecânica. O protocolo de desmame será específico para a doença. Nós vamos tentar fazer com que o desmame aconteça o mais rápido possível, apesar de que nós sabemos que a ventilação mecânica pode durar até 21 dias nesses pacientes.
Então, são pacientes que vão ficar 1 mês internados, pacientes que vão para ventilação mecânica. Bloqueador neuromuscular contínuo não será utilizado de rotina, somente em casos de assincronia grave, a despeito de sedação, hipoxemia e hipercapnia refratárias. Porém, sedação profunda será utilizada. Nas primeiras 96 horas, os pacientes em ventilação mecânica vão ser mantidos com sedação profunda, atingindo um RASS de -4. Outros detalhes em relação ao ventilador: evitar desconectar o paciente do ventilador. Para isso, a gente utiliza o sistema fechado de aspiração traqueal. Se for necessário, extremamente necessário, a desconexão do ventilador, por exemplo, para um transporte, o tubo endotraqueal deve ser clampeado por uma pinça simples, uma pinça reta, para evitar o ventilador desligado, o tubo clampeado, para evitar os aerossóis. 2 filtros no circuito: o filtro HME, umidificador, né, entre o tubo endotraqueal e o Y, e um filtro de barreira no circuito expiratório do ventilador. Já é procedimento de rotina no Hospital das Clínicas. A quinta apresentação do paciente é o choque séptico, que exige um diagnóstico precoce, né? O paciente choque séptico sempre se caracteriza: o paciente tem uma infecção suspeita ou confirmada, no nosso caso, uma pneumonia de etiologia bacteriana ou viral, no caso do COVID ser confirmado, e esse paciente necessita de vasopressores para manter uma PAM maior ou igual a 65 e apresenta um lactato elevado, na ausência de hipovolemia. Então, isso define um choque séptico, ou seja, um paciente que não respondeu à ressuscitação volêmica, passando a necessitar de vasopressores. Então, essa é a definição de choque séptico. Na ausência de lactato, não há necessidade de esperar o lactato chegar para instituir as medidas para choque séptico, porque na ausência de lactato, a gente usa a PAM e sinais clínicos de hipoperfusão: livedos, perfusão periférica ruim, enchimento capilar, frequência cardíaca, nível de consciência. Então, deve-se pensar rapidamente em choque séptico para se instituir as medidas o mais rápido possível dentro da primeira hora do diagnóstico. A terapia antimicrobiana, como nós já comentamos, ela vai ser o esquema para pneumonia comunitária: ceftriaxone, macrolídeo e oseltamivir. E o importante são 2 coisas: ela deve ser iniciada dentro de 1 hora do diagnóstico, ou seja, esse material e medicamento deve estar no pronto-socorro, nas enfermarias, na UTI, não dá tempo de esperar a chegada da farmácia. Os kits vão estar prontos, e dentro dos kits de antibióticos, além do antibiótico, do soro, dos abocates, vão estar 2 frascos de hemocultura para coletar as hemoculturas antes de iniciar o esquema. Ressuscitação volêmica do choque séptico, como nós já comentamos anteriormente, é uma estratégia conservadora de reposição de fluidos. Nada de 20 ml por quilo nos primeiros minutos. O paciente vai receber 250 a 500 ml de cristalóide, soro fisiológico ou ringer lactato, em bolos nos primeiros 15 a 30 minutos. E ele tem que ser avaliado clinicamente para sinais de sobrecarga de volume após cada bolo: distensão venosa jugular, mas principalmente estertores à ausculta pulmonar. Se for feito um raio-x, sinais de edema pulmonar. E, em caso de surgimento de sinais de sobrecarga, parar imediatamente a infusão de fluidos e partir para as drogas. Os alvos da ressuscitação volêmica são uma PAM acima de 65, em pacientes acima de 65 anos, uma PAM de 60 a 65. A utilidade de mais medicações para manter uma PAM, para atingir uma PAM de 65 em pacientes acima de 65 anos, está associada a maior mortalidade. Então, nesses pacientes se tolera uma pressão arterial média mais baixa. Débito urinário maior do que 0,5 ml por quilo, esse paciente já vai estar com sonda vesical, provavelmente. Melhora nos sinais de hipoperfusão e redução do lactato. Esses são os alvos da reposição de fluidos. Em não se atingindo os alvos com a ressuscitação volêmica, estão indicados os vasopressores. Choque que persiste durante ou após a ressuscitação volêmica. Vamos usar a dose mínima necessária para manter a perfusão e prevenir efeitos adversos. As drogas convencionais, noradrenalina e vasopressina, serão utilizadas nas doses de diluições padrão da UTI.
E lembrar que esses pacientes desenvolvem injúria cardíaca, mesmo pacientes que não têm cardiopatia prévia. Então, se o paciente persiste com sinais de má perfusão tecidual, mesmo após obtenção de uma PAM-alvo com fluidos e vasopressores, pensar em injúria cardíaca prévia ou associada ao COVID, iniciar a butamina e, obviamente, desencadear um ecocardiograma. Dispositivos invasivos. Todos os pacientes que necessitarem vasopressores devem ter acesso venoso central, pressão arterial invasiva e sonda vesical. O acesso venoso central, a preferência no hospital é pela veia jugular interna esquerda e preservando a veia jugular interna direita para eventual necessidade de hemodiálise. Até 20% desses pacientes podem precisar de hemodiálise. Se não houver acesso venoso central e o paciente precisar de vasopressor, pode ser iniciado em acesso venoso periférico em veia de grosso calibre, desde que não seja um abocate 20-22 na mão. Então, pode-se iniciar a noradrenalina na veia de grosso calibre periférica até que se passe o acesso venoso central. Pressão arterial média de preferência na artéria radial, passar a sonda vesical, e o ideal é que, para se reduzir o acesso ao local em que o paciente está internado, seja um box, um quarto, um leito de UTI, para diminuir a quantidade de pessoas expostas, fatores de risco de aspiração de aerossol, risco de acabar os EPIs antes da hora, o ideal é que se organize para fazer os procedimentos todos no mesmo tempo, pela mesma equipe. Ou seja, quem intuba passa o acesso venoso central, passa a artéria radial e a enfermeira que está auxiliando já passa a sonda vesical e a sonda nasoenteral. Corticoide. Apesar de corticoide ser bastante usado em quadros de choque séptico, nesse caso nós não vamos prescrever corticoides sistêmicos para o tratamento visando o tratamento de pneumonia viral, visando o tratamento do COVID. Já se sabe das epidemias anteriores, da de SARS, da de MERS, que pneumonia viral não responde bem a corticoide e está associada a possíveis riscos, inclusive clearance viral retardado. Corticoide será utilizado em pacientes que têm indicação por outras razões, como crise asmática, DPOC descompensado e choque séptico refratário, choque séptico que persiste a despeito de expansão volêmica, vasopressores e inotrópicos. Em doses baixas, em doses de choque séptico, 200 mg de hidrocortisona por dia. O penúltimo capítulo do tratamento é a prevenção de complicações, que consiste nos bundles hospitalares que já são usados, alguns na UTI, outros na enfermaria. Primeiro, prevenção. Deve-se reduzir os dias de ventilação mecânica o máximo possível. A gente já sabe que é uma síndrome do desconforto de demorada resolução, os doentes ficam 14 até 21 dias no ventilador. Então, como eu disse, nós teremos um protocolo específico para eles e o protocolo a gente avalia diariamente a capacidade, se o paciente tem alguma chance de respirar sozinho. Minimizar a sedação ajuda a reduzir os dias de ventilação mecânica, não será tão possível nos primeiros dias, inclusive nos primeiros 4 dias eles vão estar em sedação profunda, mas assim que possível minimizar a sedação para tentar tirar do ventilador mais depressa. Lembrar que uma das coisas mais importantes para tirar do ventilador mais depressa é o balanço hídrico negativo. Medidas para reduzir a incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica, lá pelo 7º dia de ventilação, os doentes podem piorarem abruptamente, não é mais o SARS-CoV-2 o responsável são os acinetos, pseudomonas, os estentrofomonas dos hospitais. Então, medidas para reduzir a incidência de PAV, cabeceira elevada, sistema de aspiração fechada, troca do circuito somente se necessário, troca do filtro somente se necessário. Reduzir a incidência de trombolismo venoso, esses pacientes são de alto risco de episódios de trombose, eles devem receber profilaxia com heparina de baixo peso molecular ou com heparina não fracionada nas doses convencionais. Reduzir a incidência de infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter, usando a técnica de inserção de forma estéril, com checklist, e todo dia se perguntando se ainda é necessária a manutenção desse catéter. Reduzir a incidência de úlceras de pressão, mudança de decúbito a cada 2 horas.
reduzir a incidência de lesão aguda de mucosa gástrica através do uso de bloqueador de bomba de próton, omeprazol, ou bloqueador de receptor H2, ranitidina, que é a medicação que nós temos disponível, e iniciar a nutrição oral ou enteral precoce, dentro de 24 a 48 horas da admissão, se não houver contraindicação. Evitar hiperalimentação, esses pacientes retêm CO2 e com a hiperalimentação pode aumentar a retenção. Reduzir a incidência de fraqueza muscular relacionada à UTI, que já se sabe que os pacientes sobreviventes desenvolvem pelo longo tempo em ventilação mecânica. A conduta é mobilização ativa precoce assim que seguro, ou seja, pacientes vão caminhar mesmo no ventilador, atingindo uma condição estável, porém ainda sem conseguir sair da ventilação mecânica, ser estumados, eles podem caminhar inclusive no ventilador, faz bem para eles. E, por fim, as terapias específicas antivirais imunomoduladoras, todos sabem que estão em estudos, vários estudos no mundo inteiro, inclusive no Brasil. No momento, o mais utilizado tem sido a cloroquina, a hidroxicloroquina, inclusive com autorização pelo Ministério da Saúde. Nosso protocolo está de acordo com a Comissão de Infectologia, que vai decidir caso a caso. Ainda não está completamente definido em quais pacientes nós vamos usar, mas de antemão nós estamos nos candidatando a participar de ensaios clínicos randomizados sobre potenciais fármacos, juntamente com outras instituições. Esse protocolo aqui termina a apresentação, porém esse protocolo ele está sendo atualizado, provavelmente sairá uma versão nova a cada uma semana no máximo, pelo surgimento de novas informações sobre a doença. Então, esse protocolo foi lançado dia 30, acredito que no final da semana haverá a atualização. Muito obrigada pela atenção.